Olá, meus irmãos, me perdoem o atraso, me perdoem, tive um problema grave na transmissão. Não conseguia entrar no YouTube, alguma coisa no YouTube. Me perdoem. Deixa eu disponibilizar aqui. Muito bem, meus irmãos. Obrigado aí pela paciência daqueles que já estão chegando. Infelizmente não consegui entrar no YouTube de jeito nenhum. Me disponibilizei cedo para colocar a informação para vocês, mas não entrava de jeito nenhum, de jeito maneira. Não conseguia de forma nenhuma entrar. Verificava se tinha algum problema de internet, não havia nenhum problema de internet, muito pelo contrário, a internet mostrava uma velocidade boa, tanto de download quanto de upload, e eu não conseguia identificar por quê. Mudei de um lugar para outro, tentando entrar para ver se a gente conseguia começar o estudo, mas não tinha jeito, não conseguia de jeito nenhum. Então, peço desculpas aí a vocês pela demora, mas foi isso, tá? Eu não sei o que aconteceu, não foi problema na minha internet, mas alguma coisa que girava e não conectava. Me parecia um problema no próprio YouTube. Estou aqui desde cedo, disponibilizei para o grupo da igreja o link desde cedo, deixei tudo preparado desde cedo, mas na hora de fazer a transmissão não rodava de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu vi, inclusive, ali o comentário do irmão Jacó Anselmo, da irmã Eunice, dando a boa noite para a gente, mas não consegui entrar de jeito nenhum. Então, peço desculpas a vocês pela demora. Vou tentar aqui encaminhar para o nosso irmão Jacó Anselmo, também, que sempre nos acompanha, foi o primeiro a entrar e não rodava. Eu vi ali no chat a mensagem dele, assim como eu vi da dona Eunice também, mas não entrava de jeito nenhum, tá bom? Obrigado aí pela paciência de vocês que esperaram. Como eu disse, não foi nada na minha internet, nem no computador. Experimentava rodar vídeos, rodava do YouTube naturalmente, mudei para sair do Google, tentei de outra forma para ver se a gente conseguia entrar, não conseguia entrar de jeito nenhum. Então, numa das tentativas, começou a rodar, tá bom? Deus sabe de todas as coisas. Então, boa noite a Tânia, a Rosilene, a dona Eunice, Maria Lúcia, obrigado pelo carinho. Já mandei lá a mensagem para o nosso irmão Jacó Anselmo, para que ele acompanhe, mas espero que ele possa ver lá a mensagem que eu enviei para ele. O irmão Jacó Anselmo, lá de Brasília, sempre participa conosco. Boa noite a todos vocês. Me perdoem, tá? Não foi nada que eu consiga identificar o motivo. Não consigo identificar. Não foi minha internet, não foi o computador. Alguma coisa, eu creio, no próprio YouTube. Alguma coisa no YouTube que impedia que eu tivesse linkado aí junto com vocês, tá bom? Muito bem, vamos orar. Tenho certeza que para vocês também um dia
cheio de tarefas, cheio de atividades, de compromissos, e o Senhor nos permitiu vivê-lo até aqui. Que bom que vocês estão conosco. Compartilhe aí para que outras pessoas possam entrar ainda, né, e possam estar conosco nesse estudo bíblico. Hoje, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Compartilhe aí com seus irmãos, aqueles que não viram, para que eles possam entrar e a tempo ainda participarem do estudo bíblico conosco, tá? Vou orar, agradecendo mais uma vez pela vida de vocês, pela paciência de vocês, e vamos, diante da palavra de Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Senhor, Deus amado, muito obrigado. Obrigado pelos recursos da internet, obrigado por essa tecnologia que nos aproxima dos nossos irmãos, cada um nas suas casas, mas o Senhor nos permite estar juntos, primeiro porque somos unidos pelo Espírito Santo, com o mesmo intuito de bendizermos e exaltarmos o teu santo nome. Somos parte da Igreja de Cristo. E por isso estamos aqui, Senhor, alegres, felizes, por estarmos juntos, para bendizermos a Ti diante da Tua palavra santa. E também o Senhor nos dá esse recurso da tecnologia, da internet, para que numa live, mesmo estando tão longe de alguns, possamos estar juntos, nos ouvindo, participando, de forma que a Tua palavra seja exposta. Abençoa os irmãos que vão assistir posteriormente este vídeo, que também seja um tempo proveitoso para a vida deles. Essa é a oração que eu faço, suplicando pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelos irmãos que estão enfermos. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Que bom poder estar com vocês aqui. Que bom que o nosso irmão Jacó Anselmo sempre presente. Eu fico com o coração cortado, que ele foi o primeiro a ver, né? Não viu, mandei mensagem para ele pelo WhatsApp, mas ele não viu. Um beijo, irmão Jacó Anselmo. Fica na paz de Cristo. Se você assistir o vídeo depois, né, ou quem sabe tiver a oportunidade de assistir ainda conosco, será um prazer. Se não, obrigado aí pela presença de sempre, como aos demais irmãos, tá bom? Muito bem. Esse é um texto dos mais conhecidos do Antigo Testamento e uma das narrativas que mais as pessoas conhecem. É aquela narrativa quando o profeta Elias, diante do rei Acabe, convoca os profetas de Baal. E ali eles fazem um teste, uma provocação, uma prova para saber quem é o Deus verdadeiro. Se é o Deus de Elias, o Deus que Elias professa e anuncia, ou os deuses, né? Os deuses balaíns, os deuses ligados a Baal e que estão presentes ali no culto, na adoração do rei Acabe, da sua mulher Jezabel, que agora, sendo antes uma divindade dos cananeus, agora está ali presente no culto de Israel, o Reino do Norte, que agora abandona o Deus de Israel, o Deus que os livrou do Egito, que os conduziu à terra prometida. Eles abandonam a lei de Deus, abandonam a este Deus e agora se transformam em adoradores de deuses estranhos. No texto anterior, no capítulo 17, vemos Elias sendo enviado para uma terra distante. Uma terra distante, onde ele foi sustentado primeiro por corvos e depois sustentado por uma mulher viúva, uma mulher pobre, uma mulher necessitada. E ali Deus abençoa Elias por meio daquela mulher e abençoa aquela família, aquela mulher viúva que tinha um filho, pela presença de Elias. Deus se faz presente pela presença de Elias. Mas é importante que nós nos lembremos, para que a gente possa ser lembrado do contexto em que está inserido essa narrativa,
é que antes de ser enviado aos corvos, antes de ser enviado para a casa dessa viúva em Sarepta, a gente vai lembrar que Elias proferiu diante do rei Acabe um tempo de fome. Proferiu diante do rei Acabe um tempo de escassez de comida, de sequidão. E a gente falava no estudo anterior que isso tem uma relação clara com os atributos de Baal, que era o rei da fertilidade, o Deus, segundo a perspectiva dos cananeus e dos fenícios, o Deus que era o que controlava o tempo, a chuva, né? Os raios, os trovões. Ele era aquele que estava no controle da natureza e tornava a terra fértil. E Deus vai lá e mexe exatamente neste aspecto, que é o aspecto da crença deles a respeito dos atributos de Baal. Baal, que era este Deus Todo-Poderoso, ele é minimizado diante de um Deus que simplesmente ordena, por meio de Elias, que haja escassez, que haja ausência de chuva, que haja sequidão. E havendo esse período de aridez, obviamente iria faltar comida, ia faltar um campo produtivo, os animais iriam morrer por causa disso. Então é a confrontação, é Deus mostrando, eu sou Deus sobre todas as coisas, eu sou Deus criador e sustentador sobre todas as coisas. E nesse intervalo de tempo, de fome, de seca, de aridez, Deus envia Elias para estar fora. Então, a gente vai ver agora no capítulo 18 que, enquanto Elias esteve fora, enquanto Elias esteve lá sendo sustentado pelos corvos, à beira de um riacho, de uma torrente, e depois na casa de uma viúva, a gente vai ver que, enquanto isso acontecia, Acabe estava atrás de Elias para matá-lo. A gente vai ver isso, que Acabe e Jezabel fizeram de tudo para tirar a vida nesse intervalo de tempo de Elias, mas não encontraram. Então a gente vai vendo que o texto vai ampliando a revelação de Deus a respeito da narrativa. Por que Elias foi enviado para esse lugar? Porque, obviamente, era da ciência de Deus que Acabe e Jezabel fossem à procura dele. Então, aquilo que parecia um momento de dificuldade para Elias, que ele estava meio que fugitivo, que ele estava meio que errante, na verdade, Deus estava aguardando ele, movendo a história para protegê-lo, tá bom? Então, vamos lá para o texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Obrigado você que está assistindo o estudo conosco, obrigado pela tua paciência, por aguardar. Hoje eu tive um atraso sério, por algum motivo relacionado ao próprio YouTube, eu não consegui identificar, não tinha a ver com a internet, não conseguia rodar, não conseguia tornar ao vivo a transmissão. Preparei tudo cedo, disponibilizei o link, depois tive que ir lá no grupo da igreja, dizer, o link caiu, vamos começar de novo, e eu demorei em torno de 20 minutos tentando restabelecer o contato via YouTube para que pudesse definitivamente rodar, tá bom? Mas estamos aqui, mesmo com esse atraso, que eu estou me desculpando por ele, estamos aqui para estudar a palavra do Senhor. Então diz assim o texto é longo, mas o esboço dele eu já apresentei para você. Agora nós vamos observar os detalhes. Depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Eu quero primeiro que você observe isso. Primeira coisa, como eu disse, Elias vai lá, profere uma palavra para Acabe, diz que vai haver um tempo de sequidão, que vai haver um tempo de fome, e Deus envia Elias para fora. Aparentemente, a situação de Elias é uma situação difícil, porque ele tem que ir para uma terra estranha, ele tem que primeiro ficar escondido, alimentado pelos animais, pelos corvos, depois ir para uma terra distante, onde uma mulher viúva o sustentou. Então é um tempo de adversidade para Elias. Mas quando a gente olha o início do capítulo 18, a gente percebe que, na verdade, esse tempo de adversidade
que Elias viveu, experimentou, na verdade era um tempo de provisão de Deus, de cuidado de Deus. Era um tempo de proteção de Deus. Então isso é muito interessante que a gente observe. Por quê? Porque às vezes a gente está passando por um momento de aflição, de dificuldade, de angústia, que a gente fala, poxa, que provação que eu estou passando, né? É porque a gente só vê aquele ambiente que está ao nosso redor. A gente só vê os aspectos circunstanciais. Mas a gente não consegue entender e ver qual o propósito de Deus naquilo que nós estamos envolvidos, mesmo que seja um momento de dificuldade. Então, esse momento de um Elias fugitivo, que teve que ir para ser sustentado numa casa de uma mulher, alimentado pelos corvos, na verdade era o momento de proteção dele. Então, aquilo que parecia ser adversidade, crise, luta, na verdade era o cuidado de Deus, porque o rei Acabe, junto com Jezabel, estava no encalço dele para matá-lo. Passado esse tempo, o tempo que Deus estabeleceu, então agora ele volta. Então isso é muito interessante que a gente pense, né? Porque a gente está vivendo uma circunstância, vamos pensar em coisas simples. Perdi o ônibus, perdi o trem, perdi a hora, ou estou passando por uma dificuldade, vou ter que ficar privado. Às vezes a gente não enxerga, mas aquilo às vezes tem uma intenção, um objetivo de Deus de nos guardar, nos proteger. Deus está nos conduzindo sempre, irmãos, sempre. E a gente não pode perder isso de vista, né? Mesmo em meio às adversidades. Eu sei que quando a gente está no meio da adversidade, a gente não consegue enxergar isso, né? A gente só consegue enxergar a adversidade. Mas a gente precisa ser lembrado disso, que Deus está sempre no controle e usa aquilo que parece para nós amargo, às vezes que é algo para cuidar da nossa existência, da nossa vida. Então, Deus falou para ele, vai apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, e a gente vai ouvir falar a respeito desse Obadias, que era um mordomo, um servo do rei Acabe, mas é um instrumento de Deus para o cuidado dos profetas de Israel, o cuidado do povo de Israel. Esse homem, ele foi usado por Deus para a preservação de vidas. A gente vai ver isso, né? Então Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, um homem que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, eliminando quer dizer, Jezabel estava matando os anunciadores das boas novas, os anunciadores da lei de Deus, matando. E isto, irmãos, não é nenhuma novidade. É importante que nós saibamos que os servos do Senhor, anunciadores da sua palavra, de modo geral, no decorrer do tempo, da história, são perseguidos, são ultrajados, são desprezados, são maltratados. E algumas vezes de forma, inclusive, cabal, de forma a terem as suas vidas ceifadas. Isso não é algo que aconteceu com os crentes no primeiro e no segundo século da chamada era cristã somente, não. Essa é uma realidade na história de Israel, uma realidade na história humana. Aqueles que professam o Deus Criador, soberano e benigno, eles sempre encontrarão oposição. Sempre, sempre. Então, enquanto Isabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 cada uma, e lhes forneceu comida e água. Então, este mordomo de Acabe foi alguém usado por Deus para a preservação dos profetas. Sabemos que Micaías e Elias foram os mais conhecidos nesse período, mas existiam outros profetas, entre eles Elias e Micaías, os mais conhecidos. Certa vez Acabe disse a Obadias: vamos a todas as fontes e vales do país. Talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso manter nenhum animal. Ele chamou o mordomo, né, esse servo, para que os animais, lembremos-nos, está em época de escassez de comida, de alimento, há um tempo de aridez, há um tempo de dificuldade, de ausência de chuva. Tudo isso, vamos lembrar, é uma
é uma declaração de Deus a respeito do poder de Baal. Baal não tem poder nenhum, é Deus que tem. Ah, ele é o Deus da fertilidade? Não. Vai haver aridez, vai haver falta de chuva, vai haver fome, porque sou eu o Senhor sobre todas as coisas. A natureza, a criação, reage ao meu comando. É isso que Deus está comunicando a eles, né? Então, Acabe mandou que eles procurassem algum tipo de vegetação para os animais serem sustentados, de modo que dividiram o território que iam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias na outra. Quando Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Obadias reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: És tu mesmo, senhor Elias? A minha esposa me trouxe um café que eu pedi. Que bom, sou grato, viu? Tomando meu cafezinho aqui. Que bom. Então, Obadias encontrou o profeta Elias e ele ficou alegre. A presença de Elias ali era uma presença de esperança, uma esperança de mudança naquele quadro, né? A presença de Elias apresentava a possibilidade da intervenção de Deus. Sou, respondeu Elias, vá dizer ao seu senhor, Elias está aqui. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues os teus servos a Acabe para ser morto. O que Obadias pensou? Vou lá dizer. Depois você não aparece porque Deus já te tirou de um lugar e te levou para outro. E aí como que vai fazer? Ele vai tirar minha vida. O que eu fiz de errado? Perguntou Obadias, para que entregues o teu servo a Acabe para ser morto. Juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não há uma só nação, o reino, onde o rei, meu Senhor, não enviou alguém para procurar por ti. Lembra o que eu falei no início do estudo? Aquilo que parecia um momento de crise, dificuldade, Elias sendo alimentado pelo corvo, escondido na beira de um rio, de uma torrente, depois indo para a casa de uma mulher estrangeira, de uma viúva, para ali passar dificuldades e por ela ser sustentado no meio daquela casa, na verdade sustentado por Deus, né? Mas para ali, no meio daquela família ser sustentado, daquela família carente, para Deus revelar toda a sua capacidade de alterar circunstâncias, para revelar que Ele que é o Deus da providência, né? Então, mesmo num cenário aparentemente de crise, Deus moveu a história dessa forma e conduziu Elias para longe do epicentro de poder, exatamente para que Elias pudesse ser preservado, porque Acabe estava ao encalço dele, junto com Jezabel. Então ele vai dizer, e sempre que uma nação, um reino, afirmava que tu não estavas lá, ele os fazia jurar que não conseguiam encontrar-te. Mas agora me dizes para ir até o meu Senhor e dizeres, Elias está aqui? Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar. Se eu for dizer Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o seu Senhor desde a minha juventude. Ele está ali, preocupado, né? E agora, o que vai acontecer comigo? Poxa, que bom, meu irmão José Anselmo, Jacó Anselmo, perdão, que você está aqui. Um abraço também no Luizinho, que bom que vocês estão juntos. Eu fiquei triste, irmão Jacó Anselmo, porque eu vi ali a sua mensagem no início e eu não conseguia fazer a transmissão de jeito nenhum, um problema no YouTube, não era problema na minha internet. Aí eu mandei para o teu WhatsApp para que você pudesse linkar. E que bom que você está aqui conosco novamente. Fico muito feliz de reencontrar cada um desses irmãos a cada terça, a cada quinta. E fico feliz pela disponibilidade do nosso irmão José Jacó Anselmo estar conosco lá de Brasília. E que bom que você pôde ver e entrar, porque a gente fica com saudade de ver o teu nome aí. E a gente fica muito feliz com a tua presença, viu? Muito bem. Eu já pedi desculpa aos irmãos e reitero o meu pedido de desculpas pela dificuldade que nós tivemos. Então, o que Obadias, que era servo de Acabe, está dizendo? Você está dizendo para eu ir lá e falar com ele, que você está aqui. Mas se você for levado de novo pelo Espírito, e se Deus decidir te preservar e te levar, como ele fez da primeira vez, o que eu vou dizer? Acabe já esteve te procurando para exterminar a tua vida, e aí você vai aparecer assim, e para mim, não, de repente, desaparecer na hora que eu levar a mensagem, eu vou morrer. Não é isso que ele está pensando, né?
Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te quando eu te deixar, se eu for te dizer Acabe e ele não te encontrar, e ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não ouviste, meu Senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor, ele repete, né? Aquilo que o narrador já tinha dito, né? Que ele escondeu 100, 50 numa caverna e 50 na outra caverna, enquanto Jezabel queria matar os profetas do Senhor. Queria matar, não, matou muitos profetas do Senhor. Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. E agora me dize para ir ao meu servo e dizer-lhes, Elias está aqui, ele vai me matar. E disse Elias. Aí Elias toma a palavra, né, e fala. E disse Elias, juro pelo nome do Senhor, dos exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. Interessante isso, né? A coragem de Elias revelada nesse momento, né? Ele está confiado em Deus. Deus falou, vai lá e fala que a chuva vai chegar. Diz diante de Acabe. E aí o que Elias faz? Vai, no meio do caminho ele encontra Obadias. Não por um acaso, esse Obadias, que é aquele mordomo de Elias, e não há casualidade nisso, é Deus conduzindo tudo, né? Aquele homem que foi usado para a preservação da vida de vários profetas. Elias fala, vai lá, você é o meu mensageiro. Diz que eu vou estar diante dele. Ainda hoje eu vou estar lá. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo perturbador de Israel. Dá uma paradinha aqui, que é importante isso que a gente vai falar, né? E é isso mesmo. Todos aqueles que proclamam as boas novas, eles são perturbadores. É assim que Paulo vai ser visto, vai ser tratado, é assim que Pedro vai ser visto, vai ser tratado, João, todos aqueles, é assim que Estevão vai ser tratado, percebido como um perturbador da ordem pública, da ordem religiosa. Porque a palavra de Deus, ela é luz num mundo de obscuridade, um mundo que odeia Deus. Não se engane, irmãos, o homem natural odeia Deus, odeia Deus. E quando a palavra de Deus é exposta, se não for pela ação do Espírito que faz com que este homem natural caia constrangido diante desse Deus, a reação ao Evangelho é de ódio. Porque a palavra fala acerca da nossa perversidade, da nossa culpa, revela no íntimo quem somos. Nós não queremos que ninguém diga do nosso pecado. Eu quero dizer para você que muitas vezes eu já fui hostilizado. Muitas vezes. Quando eu falo esta realidade que nós somos pecadores, que nós somos maus e perversos, muitas vezes eu já fui hostilizado. Muitas vezes eu já fui chamado por pessoas para ajudá-los. E quando eu falo da realidade da nossa perversidade, que inclui a minha, que inclui a minha perversidade, as pessoas não gostam, não querem. Elas querem que o outro seja culpado, que eu seja culpado, que eu seja pecador, que o outro seja pecador. Ela não. A pessoa não quer ouvir dizer que ela é culpada, que ela é má, que ela é perversa. Não, eu. Recentemente, eu passei por uma situação dessa, sendo chamado para ajudar pessoas que vocês não conhecem, que não são da nossa comunidade, da nossa convivência. Eu fui chamado, dei toda a atenção, e quando, diante do desenvolvimento disso, eu fui falar a proclamação do Evangelho, e falar da proclamação do Evangelho não pode se limitar em Jesus te ama, ele tem uma história antes, precisamos dizer que esse Deus é santo, benigno, justo, criador de todas as coisas, criou o homem e o homem agiu de forma perversa, voluntariamente, e tornou-se inimigo de Deus. E a partir daí, todos os descendentes de Adão e Eva são igualmente perversos, inimigos de Deus, amantes do erro. E isso faz parte da proclamação do Evangelho, isso é o Evangelho também. Porque percebendo o nosso estado natural, a nossa condição, que então podemos compreender o significado da cruz.
Podemos então anunciar: Jesus te ama, ele morreu na cruz do Calvário para que pecadores como você e eu possamos ser salvos da ira de Deus. Não é salvo do inferno, não é salvo do diabo, é salvo de Deus, que condena o pecador à morte. Deus não livra o homem do inferno. O inferno é uma consequência posterior. Deus livra o homem da sua própria ira, da sua própria justiça. Deus não livra o homem da justiça de Satanás. Satanás não é justo. Deus livra o homem da condenação do próprio Deus. E foi isso que Jesus Cristo recebeu na cruz. O derramar do cálice santo de Deus sobre si mesmo. E as pessoas não querem ouvir isso. E como eu fui tratado quando eu falei isso, eu fui hostilizado, irmãos. Fui hostilizado. E todo aquele desejo para que eu fosse alguém que ajudasse, agora eu sou tratado como um inimigo. Mas eu já estou acostumado com isso. Isso para mim já não é mais novidade. E eu não vou nunca negociar essa verdade de Deus. Então, aqueles que anunciam o evangelho, anunciam a esperança, mas também anunciam a justiça. E por isso, se podem ser vistos como propagadores, difusores, né? Propagadores da esperança, que é Cristo, também podem ser vistos como perturbadores. Não vem mexer na visão que eu tenho a respeito de mim mesmo. E Acabe tinha sido confrontado por Elias. Não vem dizer que eu sou mal, perverso, que eu estou agindo errado. Não faça isso. Não mexa no status quo. Então, é você mesmo o perturbador de Israel. E Elias vai dizer: não tenho perturbado Israel. Elias respondeu: mas você e a família de seu pai têm. Ele está dizendo: a dinastia de Honre, esses desobedientes. Honre, que adorou a outros deuses, que desobedeceu a lei do Senhor, que desprezou os ensinos do Senhor, que deu as costas para o Deus de Israel. Você e a sua casa, você e sua dinastia, vocês sim são perturbadores. Vocês sim estão alterando aquilo que Deus fez no pacto com Israel. Vocês estão conduzindo o povo à desobediência. Então, não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram aos Balaíns. Agora convoque. Aí vai começar, a partir agora do 19, do 20, um momento que é bastante conhecido. Vamos lembrar. A gente vai lembrar que todo esse tempo de seca, de sequidão, é Deus que estabeleceu. E isso ofende diretamente o culto a Balaão. A Baal. Se em algum momento anterior eu falei Balaão, porque me veio esse nome agora, pode ser que eu tenha feito isso antes, é Baal, tá bom? Que eu quis dizer, se por um acaso eu falei antes. Esse culto a Baal é um contraste, né? Porque é Baal que é o senhor da fertilidade, que controla a natureza, os raios, o trovão, a chuva, as nuvens, e que faz com que o tempo fique propício para cair a chuva e fecundar a terra se tornar fértil. Agora estão passando um tempo de sequidão. Mas isso vai ser estreitado. Porque observe bem o que vai acontecer daqui por diante. Não é Baal, o deus do trovão, das nuvens, da chuva, da tempestade? Então a gente vai promover aqui um sacrifício, um holocausto, a gente vai colocar aqui animais, vamos colocar aqui ofertas, e a gente então vai, a partir dessa organização cultica, vamos ver quem é o Deus poderoso. Diante deste altar, vamos ver quem é o Deus que de fato é poderoso. Já não bastasse todo esse tempo de sequidão? Vocês não adoram Baal, os Balaíns? Então vai lá. Faz com que eles derramem fogo do céu para que o que está sendo apresentado de forma sacrificial, a oferta no altar, seja queimado. Não é ele que é o Senhor do trovão? Vamos lá.
Manda Baal fazer isso. E aí, obviamente, a gente sabe qual vai ser o resultado disso. Não existe Deus acima do nosso Deus. Deus poderoso, que criou todas as coisas e que sustenta e controla todas as coisas. É como se fosse um filme, é como se fosse o momento do clímax, né? Do clímax. É isso, então vamos ver quem é. E é interessante esse momento, como vai ser descrito, até com certa ironia. Elias vai usar uma certa ironia para provocar, tão ciente que ele está, que esses deuses são deuses falsos e que ele servia ao Deus verdadeiro. Isso deve fortalecer a minha e a sua fé. Nós servimos ao Deus verdadeiro, que tem todas as coisas sob o seu controle. Todas, todas. Pensa naquilo que você conhece que é mais poderoso, o sol. O sol, nada no nosso sistema onde nós vivemos, nada é mais poderoso, tem grandeza maior do que o sol, nada, nada. Se o planeta Terra se aproximar do sol, ele deixa de existir, ele é pulverizado pelo poder, pela magnitude, pela força, pela grandeza de poder do sol. E pensa que esse sol é apenas mais um elemento da criação desse Deus. E que esse sol só foi criado porque Deus disse: haja. E que esse sol só permanece porque Deus diz: permaneça. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Provavelmente era um local onde eles adoravam Baal, ou um dos lugares que eles adoravam Baal. Ele está chamando os profetas de Baal, ele está promovendo um momento de prova, chamando o povo, provavelmente no lugar onde eles adoravam Baal. Vamos chamar a atenção das pessoas, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Agora convoco todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem a mesa de Jezabel. Isso é muito importante, que ele está falando de uma multidão de aproximadamente 1.000 profetas que são sustentados pelo Estado, que são sustentados por Acabe. Quando ele diz comem na mesa de Jezabel, ele está falando, claro, de uma intimidade, de uma relação cultural que Jezabel e o seu povo tinham com esses deuses, mas não somente isso, ele está falando de uma intervenção, de uma manutenção estatal. É um Estado que mantém estes profetas. Todos eles estão ao lado da rainha, eles estão do lado do rei, eles são poderosos. Mas Elias está sozinho com o todo-poderoso Deus. E aqui não importa a quantidade de pessoas, mas a presença de Deus que é determinante. Acabe convocou então Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu seu povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se é Baal Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. E é importante para que a gente, então, diante dessa expectativa ou dessa exposição de Elias, nós também pensemos a quem nós seguimos. E a gente não pode, a gente não pode viver seguindo a dois senhores. Então, não importa qual a circunstância, permaneçamos firmes na dependência do Senhor. Essa não é uma história de um Deus que agiu no Antigo Testamento. É a história de um Deus que é imutável, que não perdeu o seu poder nem a sua força e que nos ama. E a gente pode lembrar disso aí e falar: que feito incrível que Deus fez, vai derramar fogo do céu e vai queimar todo aquele altar. Isso não é nada diante de um outro feito que Deus fez. Realizou na história. Se fazer homem e se conduzir à cruz do Calvário para receber sobre si mesmo a culpa que cabia a mim e a você. Este é o feito maior de Deus de intervenção em benefício do homem. A quem nós vamos seguir? A esse Deus, ao Senhor revelado na cruz e ressuscitado, Cristo, ou aos deuses que nós criamos
e que são criados que estão ao nosso redor. Porque a gente cria deuses, né? A gente idolatra pessoas e coisas que nós não deveríamos idolatrar. E aí Elias vai dizer: disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. A gente vai ver mais adiante que Deus vai retificar, né, essa ideia que Elias tem. Elias está pensando, eu estou sozinho. E mais adiante, no próximo capítulo, a gente vai ver que Deus vai dizer, não, amigo, você não está só. Existe o remanescente. A igreja de Deus, ela é composta assim, irmãos, de remanescentes. Nós não somos maioria. Historicamente, nunca fomos. Lembra da casa de Noé? Lembra da casa de Noé diante do dilúvio? É uma casa minoritária. Lembra como a gente fala da casa de Jó como uma exceção, como um exemplo? É assim. Olha para os reis de Israel, os reis de Judá, e percebam que não por um acaso Deus sempre usa como um parâmetro positivo Davi, porque ele foi uma exceção. Há sempre o remanescente, sempre. Ontem eu estava conversando com dois irmãos e que fui visitar, fui ver e adentramos à noite, à madrugada. E nós falávamos, será que a Igreja de Cristo no Brasil está crescendo? Eu acho que a religião, sim. Eu acho que a religião, sim. Mas é uma impressão, viu, irmãos? Eu não tenho como confirmar isso. Mas eu acho que a Igreja de Cristo no Brasil me parece declinar. Declinar. Me parece que são duas coisas distintas. Me parece que, na medida em que cresce a religião evangélica, diminui o número de seguidores de Cristo. Eu vejo muitas pessoas se envolvendo, querendo ser participante da igreja, dando seu nome, mas como aquilo fica frágil no decorrer do tempo. Pessoas descompromissadas com o serviço, com a obra, com o outro, porque são descompromissadas com Cristo. Então eu fico pensando se não há um declínio. Porque você não encontra crentes com facilidade. Você encontra religiosos de forma abundante. Mas a Igreja de Cristo sempre foi o remanescente fiel. O próprio Cristo é o emblema, ele é o remanescente fiel. O remanescente de Israel. Tragam 2 novilhos, escolham eles um e cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. E preparai o novilho e colocarei sobre a lenha e também não acenderei fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Lembra? Baal, o Deus do trovão, da chuva, da nuvem, da fertilidade. E o Deus de Elias. Vai lá. Então todo o povo disse, o que você disse é bom. Vamos ver, né? O povo gosta de espetáculo. Vamos ver. Você pensa que isso foi suficiente para que houvesse, então, uma mudança de paradigma, que as pessoas mudassem o seu comportamento e passassem a buscar a lei de Deus? A gente vai ver que não. A gente vai ver que não. Que as pessoas ficam entusiasmadas, emocionadas com os eventos, mas logo elas continuam na sua vida de idolatria, né? Porque servir ao Senhor é viver na contramão do mundo. Por isso que Elias foi chamado de rebelde. E Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clame pelo nome de seu Deus. E aqui há uma ironia na forma como... Há um sarcasmo, né? Me parece um sarcasmo na forma que Elias vai falar. Mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos! Gritavam. E dançavam em volta do altar rituais, né? Danças cerimoniais que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Muitos, cânticos, danças, culto, nada. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto!
dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. É interessante que no versículo 27, lido aqui na revista atualizada, que eu li na NVI, ela diz assim, ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo, clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo necessidades. E um dos comentários que eu vi, irmãos, dizia que esta expressão, atendendo a necessidades, o que Elias está querendo dizer para eles é, talvez grita mais alto, talvez ele esteja ocupado, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja fazendo cocô. É uma zombaria e o autor aponta para essa possibilidade, né? Talvez ele esteja atendendo a necessidades, ou seja, ao esvaziar o ventre. Perceba como Elias fala com eles, né? Vai lá, chama ele, talvez esteja dormindo, talvez fazendo cocô, talvez ele esteja ocupado com alguma coisa. Vai lá, chama ele, olha, ele não está ouvindo não, ele não é Deus, continua clamando por eles. Então passaram a gritar ainda mais alto, ou seja, é uma certa indignação pelo deboche, pela ironia, pelo sarcasmo de Elias, né? E aí, não só isso, eles começaram agora a se autoflagelar como forma de sacrifício para que Baal, então, possa ouvi-los a respeito da petição. Derrama fogo. Imagina, irmãos, se mesmo que Baal existisse, fosse uma figura, uma pessoa espiritual mesmo, né? Ou uma pessoa travestida de Deus, imagina se Deus ia permitir que alguma coisa acontecesse. Deus preparou tudo aquilo para dizer, eu sou Deus. Eu sou Deus. Então passaram a gritar mais alto e ferir-se com espadas e lanças de acordo com o costume deles, até sangrarem. Isso quer dizer que fazia parte do culto, né? O alto flagelo. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, né? Essa expressão profetizando em transe, aqui na revista atualizada não aparece dessa forma, mas essa expressão profetizando em transe, em êxtase, ela pode ser entendida nessa palavra aqui, profetizaram, na revista atualizada. No hebraico aqui, ela pode ser interpretada como a NVI está interpretando, viu? A NVI está interpretando o que está descrito assim na revista atualizada. Passado o meio-dia, profetizaram eles, mas é possível ser traduzido como está sendo traduzido na revista atualizada. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe, em êxtase, né? Numa espécie de um devaneio psicótico, assim, numa situação de transe, né? Mesmo. Até a hora do sacrifício da tarde. Muito cuidado, viu? Porque às vezes você pode ficar achando que aquelas pessoas que estão tendo manifestações místicas, elas estão ali sendo conduzidas por Deus. Muito cuidado. Porque o que Deus mais faz ao usar homens e mulheres é usar estes homens e mulheres de forma lúcida, de forma a que eles não percam a sua capacidade de pensar. Muito cuidado por identificar transes com o mover de Deus. Muito cuidado. Isso muitas vezes são reações psíquicas, demoníacas. Muito cuidado para que você não seja conduzido por engano. E que, como o João diz, que nós tenhamos discernimento do Espírito, possamos discernir os Espíritos. Muito cuidado, viu, meu irmão, minha irmã? Na maioria das vezes que a gente vai olhar na narrativa bíblica, os homens e mulheres usados por Deus, são pessoas lúcidas, equilibradas, com discernimento, sabedoria, que não abdicam da sua capacidade de pensar logicamente. E é interessante que vivemos num tempo onde as pessoas ficam atrás de pessoas que vivem em transe. Muito cuidado com isso. Mas não houve resposta alguma, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Então Elias
disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras. Isso é emblemático que ele faz, é emblemático. As 12 pedras aqui não é por um acaso, elas estão representando aquilo que Deus estabeleceu junto com Davi, a unidade das tribos, estão ali representadas, né? Agora, essa separação é resultado entre a tribo o Reino do Norte e o Reino do Sul, e toda essa decadência vivida, experimentada no Reino do Norte, revela a desobediência. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Eu estabeleci estas tribos, este povo, como meu povo. É emblemático que Elias pegue as 12 pedras, né? Depois põe 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a em que a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Com pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor. Não pode ser assim bagunçado, não. Eu vou reorganizar isso aqui, porque o culto ao Senhor, ele é assim, organizado, né? Algo que precisa ter ordem. E cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois já arrumou a lenha, cortou. Perceba que ele está organizando, ele está reorganizando o rito. E estabeleceu ainda, criou valas para que eles enchessem de água, para tornar aos olhos deles ainda mais difícil. Mas ele está reorganizando o rito. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Deixa ele umedecida. Façam novamente, disse a eles, e o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ou seja, encharca bem. Ordenou eles que fizeram pela terceira vez. E a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Está difícil de pegar fogo agora? A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: ó Senhor Deus, não tem transe, tem discernimento, sensatez, reconhecimento racional, que estamos diante de um Deus. Ele estava e nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, que era, é e há de ser sempre. Este é o Deus a quem servimos, que ele nos fez seus servos. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, ou seja, de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Não tirei da minha cabeça. Estou seguindo o Senhor. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Perceba, não para que eu seja exaltado, não para que eu seja venerado, não para que eu tenha honra, mas para que o Senhor seja exaltado. Perceba que foi a mesma coisa que Davi fez quando foi enfrentar Golias, em nome do Senhor, para o louvor do Senhor. A mesma coisa que também fez o próprio Jesus Cristo quando foi ressuscitar Lázaro, orando ao Pai para que o nome dele fosse reconhecido entre os homens. Não é para a nossa honra, não é para o nosso louvor, não é para a nossa glória. Nunca foi e nunca será. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Não parcialmente, completamente. Além, as pedras e o chão também secou totalmente a água na valeta. Não deixou dúvida. Vamos lembrar mais uma vez? Baal, o rei, o Deus do trovão, do relâmpago, aquele que os 400, quase 1000 profetas evocaram, se autoflagelaram, se autoflagelaram. Aqueles que eles cultuaram por horas, que ficaram em transe, numa condição aparentemente mais fácil, porque era mais fácil pegar fogo em situação seca. Agora está tudo encharcado. A diferença é que eles não estão mais diante de Baal. Agora eles estão diante do Deus de Israel. Perceba, irmãos? Parece que a gente está falando de um povo estrangeiro, né?
de um povo que nunca ouviu falar de Deus. É Deus se manifestando junto com seu poder diante do seu povo. Interessante isso, né? Vamos sempre aplicar isso à nossa vida, né? À nossa realidade. A igreja hoje, parece que a gente se esqueceu quem é esse Deus. O que ele fez em nos tirar não do Egito, mas do império das trevas. A gente tem medo, a gente vacila, a gente troca esse Deus por outros deuses tão facilmente, né? Vamos lá, porque o tempo hoje está mais estreito. Então Elias ordenou-lhes, prenda os profetas, então, versículo 38, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que mão forte tirou eles da presença de Faraó. Gritaram, ó Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes, prenda os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar. E eles o prenderam e Elias os fez descer o riacho de Quizon, lá os matou. Acabou tudo, o povo está arrependido, agora o rei Acabe está arrependido do que fez, e o povo vai diante de Deus adorá-lo. Não, irmãos, não. Nem diante do Cristo o homem deixou de odiar a Deus. Nem que dirá diante de Elias. Não. E de um evento como este poderoso. Mas os homens odiaram a Deus, mesmo com a presença do Cristo de Deus. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber. E aí a gente vai para a parte final do texto, né? E é conclusiva. Depois disso tudo, Elias vai dizer para ele, vai para casa, vai lá, volta. Deus ordenou que eu viesse até você para dizer, vai chover. Agora vê se acredita no que ele está dizendo. É este Deus que fez tudo isso. Eu estou falando em nome dele. Há poder no que eu estou falando, porque eu estou falando em nome dele. E é interessante toda essa relação, né? De Baal, o rei, o Deus sobre toda a natureza, e o Deus de Israel. E Deus mostra, sou eu, não é Baal. Desista da tua idolatria. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou, volte para ver. O que Elias fez? Foi vai lá, olhe para ver se tem algum sinal de chuva. 7 vezes ele disse, não tem nada. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepara o seu carro e desça antes que a chuva impeça. É isso. É a fé, a certeza. Deus comunicou, vai chover agora. Mas a chuva é pequenininha, não é suficiente para tornar esse céu todo negro. Foi só o sinal de Deus dizer, vai lá agora. Confiado na promessa do Senhor. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e começou a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. E a gente sabe o que aconteceu e a gente vai ver a continuidade disso na semana que vem. Ou melhor, na próxima quinta-feira, se o Senhor assim permitir. Esse Deus. Estamos aqui estudando essa história para quê? Para conhecer uma ficção, uma fantasia, uma narrativa fantástica. Não, irmãos. É para falar de idolatria. É para falar em idolatria no contraponto da revelação do poder deste Deus. Da autoridade deste Deus. E deste amor incomparável deste Deus. Agindo com longanimidade diante de um povo idólatra.
para que haja arrependimento. A mensagem do Senhor continua sendo a mesma que foi proclamada por Elias, por Micaías, a mesma que foi anunciada por João Batista e por Jesus. Arrependei-vos, convertei-vos. Deus é longânimo. A gente não pode perder tempo. A gente não pode brincar de igreja, porque vai chegar o tempo final da longanimidade de Deus. E a gente precisa anunciar o evangelho. Não o evangelho que diz Jesus te ama, que é uma verdade, mas o evangelho que apresenta toda a realidade. E a necessidade urgente do homem. Não fazer parte de uma igreja. Não ser religioso. Não ter o nome marcado, registrado no rol de membro de uma instituição religiosa, seja ela evangélica ou não. Não, irmãos. Mas para que nós abandonemos a nossa idolatria e creiamos na mensagem única capaz de nos salvar. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para que os nossos pecados fossem perdoados. Não foi um fogo que caiu do céu e que queimou pedras, chão e carnes mortas. Foi mais do que isso. Foi a ira de Deus derramada sobre o Filho, o varão perfeito. É muito maior do que o holocausto embebido de água. Mais do que fogo, a ira santa de Deus sendo depositada sobre aquele que nasceu como menino e que na Galileia dos gentios foi revelado por Deus como a luz que veio aos homens, para iluminar o perdido, para salvar aquele que não poderia nunca salvar-se, para dar vista aos cegos e libertar os cativos. E ali, não no Monte Carmelo, mas no Gólgota, no monte chamado Caveira, fora do arraial, dos muros de Jerusalém, Deus dava a prova cabal e definitiva, superior, do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça e da sua justiça sobre o Cristo de Deus. Arrependei-vos, convertei-vos. Esta é a mensagem que nós precisamos anunciar. Com urgência, porque não podemos perder tempo. Todos os dias precisamos levantar cientes que precisamos sair para uma batalha, porque esta batalha que Elias estava vivendo, ela continua em nosso tempo. Não vamos mais fazer com que as pessoas chamem os profetas Balaíns, os profetas de Baal. Eles estão presentes fora e dentro da igreja. Fora e dentro da igreja. Porque ali estava a igreja, Israel. E precisamos falar com urgência a respeito do Cordeiro de Deus, que foi morto e que ressuscitou. E que o Senhor haja em nós, que fomos salvos pelos méritos de Cristo, para que os ídolos que ainda estão presentes sejam destruídos na minha e na sua vida. Assim terminamos o nosso estudo de hoje. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã. Que Deus guarde e abençoe a sua vida, que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Dá lá o seu like, compartilha o texto, compartilha, o vídeo, para que outras pessoas possam ver acerca dessa mensagem, a mensagem da cruz. Obrigado, mais uma vez, desculpas pelo atraso, tive um problema no YouTube, não foi na internet, alguma dificuldade de entrar, mas estamos aqui. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, fica na paz de Cristo. Vamos orar, tá bom? Obrigado, Senhor, Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Te louvamos pela mensagem que ouvimos e clamamos ao Senhor que o teu Santo Espírito continue falando aos nossos corações. Perdoa os nossos pecados
e leva-nos, Senhor, a sermos verdadeiros anunciadores do Evangelho de Cristo Jesus. Que possamos usar todos os recursos, aquilo que o Senhor tem nos dado, para que o teu nome santo seja proclamado, para que os homens perdidos possam ser salvos por intermédio do sangue do Cordeiro derramado em nosso favor. E para que desta forma o teu nome seja revelado e exaltado entre os homens. Essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, meus irmãos. Fiquem na paz de Cristo. Mais uma vez, obrigado por toda a paciência. Tchau. Não deixe aí de dar o like, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a todos.